Boa noite, amados. A paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que o Senhor nessa noite venha nos guardar, proteger, abrir a nossa visão, abrir a nossa audição, para que tudo o que nós venhamos a aprender nesta noite seja para a honra e para a glória do nome dEle. Que o Senhor esteja presente na casa de cada um. A palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me chamaram para ir para a casa do Senhor. Quando eu recebi o convite para ir para a casa do Senhor. Então a sua alegria tem que ser em dose dupla hoje. Porque hoje é você que está chamando o Senhor para vir para a sua casa. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho e acompanha as nossas lives. Toda semana, uma palavra de Deus para você. No domingo, um estudo sobre as mulheres. Na terça, quarta-feira, temos o curso das mulheres. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha à nossa vida, que o Senhor preencha as lacunas do nosso coração, que o Senhor venha de uma maneira sobrenatural preenchendo a nossa alma, trazendo cura para as nossas feridas, Senhor. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, por tudo aquilo que nós estamos fazendo que pode estar desagradando o seu coração. Perdoa-nos, Senhor, por sermos fracos muitas vezes, por negligenciarmos as suas palavras, por negligenciarmos a tua presença, por não darmos atenção, Pai, para o amor que o Senhor quer que nós dediquemos às outras pessoas. Perdoa-nos, ó Deus, por tudo aquilo que confunde a nossa alma, que confunde o nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nós deixamos de ajudar o nosso próximo. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes olhamos aquilo que fazemos e reconhecemos como pecado. Mas aquilo que nós deixamos de fazer, nós estamos só empurrando para depois. Perdoa, Paizinho, que nós sejamos edificados no Senhor, preparados, Pai, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, preparados para vivermos aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa vida. Enche, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que somos, temos, Pai. Enche. Vem para nossa casa. Vem para nossa casa física, Pai. Vem para nossa casa, passa por cada cômodo. O Senhor é convidado para entrar para cada cantinho, Pai. O Senhor está livre na nossa casa. Vem para nossa casa espiritual. Enche, Senhor. Enche a nossa vida. Nós sabemos que o seu Espírito Santo já está em nós. Mas vem sobre nós. Vem sobre nós, passa os teus olhos do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Se houver alguma coisa que te desagrada, Pai, arranca de nós. Que nós não sejamos envergonhados diante da tua palavra. Que nós sejamos edificados dia após dia. E se algo estiver errado, segreda ao nosso coração, fala conosco em sonhos e visões, Pai. Mostra o que precisa ser mudado, moldado, para que nós sejamos, sim, pessoas com o seu caráter, porque esse é o único objetivo, Pai, que nós sejamos formados segundo o caráter de Cristo. Abençoa-nos, Pai. Confirma sobre nós a armadura do cristão. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos por cada cura que está acontecendo nos hospitais. Nós te agradecemos, Pai, pelas pessoas dentro dos presídios que não pegaram essa doença terrível, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelas pessoas que estão trabalhando na área de prostituição. Senhor, nós sabemos que para os nossos olhos isso é errado. Para os teus olhos é errado, mas nós, como servos de Deus, precisamos interceder para que cada um caia na realidade, Pai, para que essas mulheres e homens sejam alcançados e tenham o favor da tua graça, Pai, e tenham o favor da tua misericórdia, Pai.
Eu te peço hoje, olha, Pai, para cada ponto de tráfego, Pai, para cada área de consumo de drogas, Senhor, em nome de Jesus, para cada morador de rua, para as áreas de prostituição, Senhor, para os presídios, para os reformatórios, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, para todos os asilos, Senhor, casa das crianças, onde elas ficam ali sendo guardadas, mas que seja o Senhor quem as protege, Pai. Visita os hospitais, dá uma oportunidade para aqueles que ainda não te conheceram, Pai, que eles entreguem a vida para o Senhor, Paizinho querido. Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que está enferma, não só pela Covid, mas por qualquer outro tipo de enfermidade, Pai. Eu apresento diante do Senhor aqueles que estão com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, Pai, com doenças na alma, com doenças no corpo, seja no sangue, na pele, nos ossos, Senhor. Eu apresento ao Senhor e juntos em uma só voz nós entregamos ao Senhor tudo que nós temos, tudo que nós somos, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas preces, porque não estamos sozinhos, somos servos do Senhor, filhos do Senhor, aqueles que são encontrados pelo Senhor. E nós acreditamos, Pai, que a cura, que o milagre vem, que a hora está chegando, Pai. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos nisso e nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Amém? E graças a Deus. Amém? Amém? Eu mudei um pouquinho, eu sei, mas a gente precisa colocar essa fé em prática. A fé no Senhor tem que ser uma fé prática e não uma fé teórica. Amém? Abram a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, versículo 5. Deu tempo de pegar sua Bíblia? A Bíblia, Mateus, capítulo 8, versículo 5, diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: Eu vou para sua casa e irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vá e ele vai, a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Amém? Que o Senhor venha revelar essa palavra para a vida de cada um de vocês, assim como revelou para mim a palavra de Deus. Seja bem-vindo, Wagner, que eu vi que entrou agora. Ai, que bênção, o Evandro teve alta, glória a Deus. Mexe lá no nosso grupo de oração, então. Atualiza lá. Estamos em oração. Só voltando. Milton, seja bem-vindo. Se eu não vi, se faltou alguém, me perdoa, porque eu não consigo ir atualizando aqui, tá? Quando nós falamos sobre os milagres de Jesus, essa semana para mim foi muito forte, porque quando o Senhor falou assim, esse ano todos viverão dos milagres, e me deu a ordem de ministrar sobre os milagres de Jesus. E
quando isso aconteceu, eu entendi que seria um ano difícil. Seria um ano que nós seríamos testados na nossa fé. Seríamos testados no nosso contato com Deus, no nosso carinho, no nosso entendimento, nas nossas emoções. E nós estamos sim sendo provados. Cada um vivendo uma história, mas todos nós conhecemos alguém que partiu ou que está doente. Cada um de nós estamos vivendo tudo isso. Só que não existe só o Covid, existe tantas outras doenças e nós estamos vendo pessoas sendo curadas do impossível. Nós estamos vendo, essa semana para mim foi uma semana muito intensa, porque eu vi muitos testemunhos de cura. Eu ouvi testemunhos de libertação. Essa semana foi muito impactante. E eu falei hoje para o pastor, nós estamos vivendo para nós um momento maravilhoso, porque é um momento em que o Senhor está fazendo, um momento em que nós estamos vendo Deus agir e não tem glória maior do que essa. E Deus agindo nas nossas orações, Deus agindo no nosso pedido, na nossa súplica, Deus não tem nos desamparado. Algumas pessoas partiram. E quer que eu fale? Eu acredito que essas pessoas já estavam prontas para partir. Já estavam prontas para voltar para casa. E aquelas que não estavam vão ficar até o Senhor tocar e limpar todas as mazelas, todas as feridas. Eu creio nisso. E eu gostaria que você pensasse da mesma maneira. Porque isso dá espaço para o nosso coração, mas também abre o entendimento de muitas pessoas que estão sofrendo e esquecendo que Deus está no controle de tudo. E sejam gratos. Se você está me ouvindo é porque você ainda está respirando. Seja grato, porque se você está me ouvindo, você ainda tem saúde e sanidade mental para poder entender o que eu estou falando. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero destrinchar esse texto com você, porque a mensagem dele é muito forte para cada um de nós. Nós vamos ser tocados mesmo. Eu vi a dificuldade que foi para começar o culto e eu tenho certeza que Deus tem essa palavra para você. Então toma posse de cada uma das bênçãos. A palavra de Deus diz: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Quem era um centurião? Quem era um centurião? Ele era uma pessoa que era extremamente respeitado por todos, enviado de Roma, e ele comandava em torno de 100 homens. Era a função dele era essa. Ele também, a função dele era receber os impostos, enviar a Roma e manter a ordem para que ninguém fugisse muito do que Roma estava estabelecendo naquele lugar. E Jesus entra nessa cidade de Cafarnaum, ele volta para a cidade e ele vai dar de encontro com esse centurião. E sabe o que é interessante? É que assim, Jesus dá de frente com uma autoridade. Jesus está entrando num lugar que tem autoridade, tem uma autoridade naquele lugar. Então Jesus, eu tenho certeza, porque Jesus também ele é uma autoridade, mas ele respeita as autoridades, e ele então vai de encontro e atende aquele homem. Só que aquela autoridade que estava vindo de encontro para ele, está olhando para ele pedindo ajuda. Será que se esse centurião tivesse ido lá para Roma pedir ajuda, o que teria dito o rei? Talvez dissesse assim: se esse servo não serve para mais nada, coloca ele em outro lugar, tira da sua casa, não serve mais para servir, não serve para nada. Talvez dissesse assim: olha, eu não tenho o que fazer, abandona, põe para fora da cidade. Vemos qual era a visão. Traz de volta para Roma? Sim. Mas ele vai na autoridade máxima. Jesus entra no lugar que tem autoridade
E essa autoridade reconhece a autoridade dele. Um olha para o outro e um reconhece a autoridade do outro. E outra coisa que eu observo com esse soldado, com esse centurião, é que ele não ficou acomodado. Ele saiu do canto dele. Um centurião tinha muito trabalho. Se ele comandava mais de 100 homens, imagina tudo que ele tinha que fazer. Imagina tudo que ele tinha que falar, coordenar, pensar. Imagina tudo aquilo que ele tinha compromisso. Ele tinha compromisso em realizar. Mas ele mesmo assim, com todo o compromisso que ele tinha, ele arrumou um tempo para Jesus. Ele arrumou um tempo para Jesus, independente do que ele estivesse fazendo, ele arrumou um tempo para Jesus. Ele chega e fala assim, olha, voltando, dirigiu-se a ele. Ele saiu da casa dele. Ele vai para Jesus. Ele reconhece Jesus. E ele não fica ali, ó. Ai, pega ali 12 homens, 10 homens e manda lá levar um recado para Jesus. Ele não faz isso, ele vai. Ele vai. Eu pergunto para você, quando você quer uma coisa, você tem ido até Jesus ou tem mandado recado? 6 horas. 6 horas lá. 6 horas para mim. Não. Vá você em busca de Deus, porque Jesus, ele está te esperando e ele tem uma bênção reservada para a sua vida. Quantas vezes as pessoas dão aquela desculpa, eu tive que trabalhar, eu não pude nem ouvir a live, eu estava ocupado demais fazendo isso, fazendo aquilo, eu não tive tempo de ouvir a live. Mas eu sei que vocês oraram para mim, que vocês acobertaram a minha vida. Vamos fazer isso sim, sempre. Independente de você estar vendo ou não, antes nós oramos, depois nós oramos pela vida de cada um. Mas será que você pedindo, sendo crente 6 horas, a fidelidade do Senhor vai te alcançar na mesma intensidade, na mesma velocidade, na mesma unção, na mesma bênção? Será? Eu quero que você reflita sobre isso. Você tem sido crente 6 horas? Eu atendi o ano passado uma pessoa que ela falava assim para mim: eu estou fazendo isso. Você jejua para mim? Hein? Eu faço sim o meu jejum e coloco algumas pessoas nesse propósito do jejum. Mas se a pessoa está pecando, se a pessoa está errando, ela tem que se entender com Deus. Ela tem que fazer o jejum para quebrar a carne dela. Ou seja, essa pessoa queria que até o jejum alguém fizesse por ela. E por incrível que pareça, isso existe. Pessoas que estão querendo que até aquilo que é ela, acho que ela quer que eu não peque por ela. Eu não estou pecando por ela. Mas eu não pecar não vai mudar a vida dela. Então você tem que se posicionar diante de Deus. Uma simples frase. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Por isso que é bom nós destrincharmos o Evangelho, parte por parte, para a gente entender o sentido de tudo isso. Ele não mandou recado para Jesus. Ele foi em busca de Jesus. Não mande recado para Jesus. Não fale que não tem tempo para Ele. Não argumente que você tem muita coisa para fazer. Isso não agrada o coração de Deus e não é verdade. Porque tempo é uma questão de prioridade. Eu sou uma pessoa que eu não tenho tempo. Não tenho mesmo. E talvez você fale assim, mas se é prioridade, por que você não deu prioridade para mim? Porque provavelmente alguma coisa que eu estou fazendo é prioridade divina. E se ele falar para mim, para tudo e vai, eu vou. Você quer dizer que você então não me dá valor? Não, às vezes você precisa de um tempo para amadurecer. É confuso isso, é bem confuso. Mas mesmo eu não tendo tempo, tudo que precisa ser feito eu arrumo tempo. O que a gente faz da meia-noite às 6, não é?
que nós fazemos da meia-noite às 6? Nós arrumamos tempo para Deus. Nunca diga que não tem tempo para falar com Deus. Ah, mas eu não sei orar. Não tem problema. Não tem problema. Fala, só fala com Ele. Desabafa, chora. Ria com Ele. Agradece Ele. No versículo 6 diz assim: e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em um terrível sofrimento. Ele deu meias palavras. Jesus não estava sozinho, tinha testemunhas, tinha um monte de gente do lado, de um outro, do outro. E ele chega e fala assim: o problema está lá na minha casa. Eu tenho um servo, ele está paralítico e sofrendo com muita dor. Ele não enrolou, ele não ficou dando voltas, ele não não chamou Jesus em particular para falar nada, ele não se envergonhou de estar ali. As pessoas que têm aquela mania eu vou contar ali, não quero que ninguém escute o meu problema, tem que saber até que ponto isso é vergonha ou orgulho. Ele abriu o coração dele, ele não teve vergonha de quem ele estava falando e ele não teve vergonha de expor o seu problema, porque a partir do momento que nós entregamos nosso problema para Deus, é certeza de vitória. Alguma coisa no mundo espiritual é abalada. Aqui ele não se preocupa com nada e ele assume: na minha casa tem problema. Minha pergunta para você: na sua casa tem problema? E você tem assumido que tem problema? Ou você tem empurrado com a barriga, talvez? Escondido? Porque não é fácil nós termos um problema dentro de casa. Não é fácil. Eu vou falar para você que se tem uma coisa que desestrutura qualquer um, e desestrutura em tudo, tá? Desestrutura no trabalho, nos estudos, é a hora que surge um problema dentro de casa, seja com a nossa família ou com as pessoas que amamos. Então temos que assumir: eu tenho um problema, Senhor. Eu olhar para Deus e falar: Senhor, eu tenho um problema e eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Eu tenho um problema. Você quer alcançar o coração de Deus? Assume o que tem que ser resolvido na sua vida e apresente para Deus. Não se envergonhe se tem mais alguém por perto. Não se envergonhe de falar que eu sou crente e eu acredito que Deus pode resolver. Não se envergonhe de, no meio de uma discussão, você parar e falar: Senhor, eu não tenho palavras e eu não quero pecar, Senhor. Não se envergonhe de, no meio de uma reunião onde nada está saindo direito, onde tudo parece que está indo contra e um discutindo com o outro, e você falar: Senhor, eu creio que o Senhor já está entrando aqui agora e trazendo revelação do que precisa ser feito. Não se envergonhe. Não se envergonhe do seu Deus, porque Ele não se envergonha de você. Não esconda os seus problemas. Agora, o versículo 7 é tudodebom.com. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Eu vou para sua casa. Eu vou para sua casa e lá eu curo o seu servo. Ei! Só um pouquinho. Nós estamos tendo culto online e nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Ele quer entrar na nossa casa espiritual, mas Ele também quer entrar na nossa casa física. Jesus, Ele tem prazer em entrar na nossa casa. Mas nós precisamos procurá-lo. O centurião procurou Jesus. E Jesus responde como? Eu vou com você. Olha, tamanho amor. Só que muitas vezes nós achamos que não somos dignos de convidarmos Jesus para entrar na nossa casa. Muitas vezes nós achamos que a nossa casa está suja, mal arrumada, e eu não estou falando fisicamente, estou falando no mundo espiritual. A nossa casa não está
legal, tem coisa errada, tem coisa fora do lugar. E eu preciso entender. Jesus, Ele sabe os seus problemas, Ele conhece tudo. Então não precisa se preocupar, não. Jesus sabe tudo o que você está passando. Jesus conhece a sua história. Jesus conhece o seu coração. E mesmo que você tente disfarçar, Ele sabe. Mas se Deus sabe, Ele faz. Eu acho que ele já não tinha ouvido algum comentário ali de que tinha um servo do centurião que estava doente. Claro que ele tinha ouvido. Não era um lugar tão grande assim. Mas por que que ele atende? E por que ele fala que vai na casa? Porque aquele homem o procurou. Você tem procurado Jesus? Você tem procurado Jesus? Você tem colocado a sua vida no altar de Deus? Você tem apresentado os seus problemas para Deus? Como você tem reagido diante das circunstâncias? Versículo 8. Guarda bem no seu coração, versículo 7. Eu vou para sua casa e vou curá-lo. Guarda isso. Jesus, Ele quer entrar na sua casa e trazer cura. E cura, quando fala cura, é qualquer problema. Porque qualquer problema, seja financeiro, seja sentimental, seja profissional, qualquer problema é cura, porque tudo isso afeta a nossa alma. É cura. E Jesus quer trazer esse milagre para a sua vida. Ele está dizendo isso. Ele vai curar. Ele vai curar. Amém? Amém? Você crê nisso? Ele vai entrar na sua casa. Basta você procurá-lo. Versículo 8. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra tua. Eu vou parar primeiro aqui. Eu não mereço receber-te. Olha, até onde ele diz que ele não merece receber, vai ser aquilo que muitas vezes nós achamos que não somos dignos de entrar na presença de Deus. Eu não mereço. Ele era um cobrador de impostos, ele era responsável por botar ordem, ele mandava, desmandava, ele não era uma pessoa que seria assim tão bom para andar lado a lado com Jesus. Mas ali ele se humilha, ele se entrega, ele assume: eu tenho problemas, e mais uma vez em público. Mais uma vez em público, eu não mereço. A verdade é que quem tem que saber se merece ou não é Jesus. Mas por que ele faz isso? Porque ele está dizendo: eu estou me humilhando, Senhor. Eu sou um pecador. Eu preciso do Senhor. Sabe uma coisa que é muito errada? As pessoas confundem, e eu vejo que muitas denominações confundiu tudo. Muitas pessoas dão ordem em Jesus. Você pode dar ordem para o demônio em nome de Jesus, porque ele disse o quê? Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome. É isso que ele fala. Mas eu vejo que assim, e ele fala também que faríamos coisas maiores do que ele. Então, quando ele está dizendo isso, eu posso pedir um milagre para Deus em nome de Jesus, sabendo que eu estou apresentando, mas eu estou apresentando para que Jesus interceda por mim. Assim como quando eu oro para uma libertação, eu tenho que entender que eu estou expulsando aquele demônio em nome de Jesus, para que ele reconheça que Jesus é a autoridade máxima e não ele naquele lugar. Mas quantas igrejas que não estão ensinando que você tem que dar ordem? Eu falo que a gente precisa provocar o milagre, chamar a atenção do Senhor. Mas a gente não dá ordem para Jesus. O Senhor em 7 dias vai fazer isso.
Acho que ele olha de lá e fala assim, o que eu tenho contigo mesmo? Não estou entendendo, não. O que eu tenho a ver com isso? Vocês não têm noção de quantas pessoas que estavam dentro das igrejas, pessoas que eram fiéis a Deus e se afastaram completamente da presença de Deus, porque teve prazo determinado para a bênção, teve prazo determinado para o milagre. O Senhor disse que esse negócio seria fechado, que iria fechar esse contrato, que iria vender esse produto e não vendeu. E aí a pessoa não entende que foi o homem que falou pelo coração dele. Acha que Deus não o amava o suficiente. Pessoas que dão ordem dentro das igrejas, dizendo assim, olha, você tem que fazer um propósito com Deus. Você vai vender sua casa. Eu estou colocando uma coisa grande para ninguém achar que é pessoal. Você vai vender a sua casa e vai catar o dinheiro da sua casa, plantar uma semente no propósito que você quer. Eu não compro bênção. Não existe isso. Não existe comprar a bênção, porque a bênção já é nossa. A bênção já é minha, a bênção já é sua. Você pode sim fazer um propósito com Deus e plantar sementes. Uma semente que você não vai arrancar nada dos seus filhos, você não vai arrancar nada da sua casa, uma semente de amor. Eu estou dando uma semente de amor. Eu vou falar assim, olha, que eu tenho uma semente de amor. Senhor, eu estou entregando para que isso seja uma semente de amor. Uma semente que vai germinar na vida de outras pessoas. Eu estou querendo abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero abençoar a vida dos meus pastores, eu quero abençoar a vida da igreja, eu quero abençoar a vida de uma viúva, de um órfão. Mas, Senhor, eu estou plantando essa semente. Olha para mim. Eu tenho um propósito para plantar essa semente. Eu preciso de um milagre. Mas não dizer, eu estou plantando essa semente e Deus tem a obrigação de me dar. Se bem que eu nunca vi nenhuma semente plantada com amor que não foi atendida. Eu já plantei muitas sementes, mas ciente que só vai acontecer se Deus quer. E não porque pastor mandou fazer. Não é isso. É muito sério esse assunto. A gente doa, a gente dá, mas sempre com amor. O que propôs no seu coração. Entregue sua oferta com amor. É assim que funciona, é assim que o Senhor usa a nossa vida. É assim que o Senhor faz, é assim que Ele age. Como você tem agido? Você tem tentado dar ordem para o Senhor? Nessa hora, Ele diz assim, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Uma palavra. Ele se sente constrangido de receber Jesus na casa dele, mas ele acredita que uma palavra pode trazer a cura. Uma palavra. Uma palavra. Sabe o que significa isso? Que aquela autoridade máxima de Roma que estava ali representando Roma, aquela autoridade reconhece que Jesus é a autoridade máxima. Naquela hora, quando ele diz assim, apenas uma palavra, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu acredito no Senhor. A Bíblia diz mesmo que você tem que crer, confessar e ser batizado. Ele já estava ali, crendo em Jesus, ele estava reconhecendo Jesus, ele estava confessando Jesus publicamente, ele estava naquele exato momento sendo salvo, mostrando que ele era salvo, porque antes mesmo dele ver o milagre, ele já estava acreditando em Jesus. Antes de ele ver a bênção realizada, ele já sabia com quem ele estava falando.
Ai, que coisa linda! E o Senhor fala assim, olha, a palavra, basta uma palavra, tem que ter fé. E ele tinha fé. Oh, aleluia! Nessa hora era a hora de você estar gritando um aleluia, um glória a Deus aí. O Senhor quer entrar na sua casa e basta uma palavra dele. Você tem fé para receber? Esse é o problema, não tem fé. Ah, mas eu acho que é para mim, não sei se é, não sei. Eu sei que Deus faz, mas eu não sei se é para minha vida. O céu está de bronze. Para o céu entrar de bronze é porque alguma coisa você está aprendendo. Não lamente. Não lamente, passe na prova dando glória a Deus. Passe na luta dando glória a Deus. Passe pela luta dando glória a Deus. Porque independente da luta que você está enfrentando, tem um propósito. Ouve o devocional que eu postei hoje. Ouve lá, o de hoje. Eu falo exatamente sobre isso. No versículo 9 diz assim: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele está sujeito à autoridade de Roma. Com soldados sobre o meu comando, eu recebo ordem e eu passo ordem. Eu digo a um vá, e ele vai. Ao outro venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo faça isso, e ele faz. Ele está aqui, digamos que, mostrando para Jesus, eu entendo quem é o Senhor. Porque eu sou a autoridade e eu sei que o Senhor tem uma autoridade muito maior, porque eu tenho autoridade aqui, nesse pedaço. Mas o Senhor tem autoridade celestial. Eu tenho autoridade no mundo físico, mas o Senhor tem autoridade no mundo espiritual. O Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor está no domínio de todas as coisas. E Ele fala como Ele trabalha. Eu falo para um vai e ele vai, vem e ele vem, faça e ele faz. Ele está dizendo assim: se eu que sou homem, falho, fraco, pecador, eu dou ordem e acontece, que dirá o Senhor? E agora vem uma aplicação pessoal para a sua vida. Sabe uma coisa que nós encontramos todos os dias? Pessoas que estão caminhando com Jesus. Mas será que eles fazem tudo que Jesus manda? Será que quando Jesus fala alguma coisa do tipo assim, olha, não furtarás, os mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, será que as pessoas estão amando a Deus acima de todas as coisas? A autoridade está no Senhor, mas muitos se dizem crente. Amar ao próximo, mas tem lá a etiquetinha de crente andando, o brochinho, a carteirinha, é membro. Mas não tem paciência com o irmão, não quer perdoar, não quer seguir mais uma milha. O absurdo do absurdo multiplicado pelo absurdo. Pessoas da igreja orando para pessoas que estavam com Covid morrerem porque é homossexual. Isso é um absurdo. Que religião é essa que está sendo pregada? Que fé é essa? Nós oramos para que todos sejam curados e tenham tempo de se arrepender. Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. É muito nojento, é sujo isso. Senhor, o Senhor está vendo. É um absurdo. Uma pessoa que é de Deus ficar postando em rede social maldade. Maldade, coração maldoso, coração sujo. Falar palavrão, amaldiçoar autoridades. Que crente que você é. Nós abençoamos as pessoas. Nós apresentamos para Deus e abençoamos, porque eu creio que pode ser a pior pessoa do mundo. Se ela tiver um encontro com Deus, ela é curada, ela é restaurada, ela é salva, ela é liberta e tem uma possibilidade de sentar na mesa do banquete. Eu creio nisso.
Eu sou uma pessoa que vim de uma história e o Senhor me resgatou. Você talvez seja uma pessoa que já andou por caminhos errados, mas o Senhor te resgatou. O Senhor pegou você no colo. Ele preparou situações e você chegou até aqui. Oh, aleluia por isso. Aleluia por isso. Oh, Deus. Muitas pessoas dizem que servem a Deus, mas se Ele der uma ordem, não faz. Muitas pessoas estão colocando o nome de crente, mas não faz o que tem que ser feito. Não vai fornicar. Pessoa rapidinho, não tem nada não, dá nada não. Nada a ver, nada a ver. Não vai naquele lugar, não é um lugar de Deus. Ai, para, todo mundo vai. E agora eu venho com a parte pior, que é o versículo 10. Jesus diz assim, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, digo-lhes em verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Repete comigo assim, Israel. Israel. Sabe o que significa? O povo escolhido por Deus. E Jesus está dizendo aqui, eu não encontrei tamanha fé. Peraí, mas a mãe dele gerou um filho que veio do Espírito Santo. Ela teve fé. Ele disse que não encontrou ninguém. João Batista ficou lá no deserto pregando. E ele disse que não encontrou ninguém. Abraão é o pai da fé. E ele disse que não encontrou ninguém. Sabe o que ele está dizendo? Esse, de todos eles que criam em Deus, mas esse reconheceu a minha autoridade. Nós vemos aqui que ele diz assim, Jesus admirou-se. O admirado, ele era admirado e ele admirou-se. Eu e você podemos admirar Jesus. Como? Pela fé. Pela fé. Seja você uma pessoa diferente, serve a Deus, siga os seus preceitos, siga a sua vontade, siga os seus conselhos, siga a palavra de Deus, siga aquilo que Ele tem mostrado para você. Seja um servo de Deus, humilhe-se na presença dEle, clame, chegue perto, toma posse da sua bênção, pede. E Ele vai fazer porque Ele quer ir na sua casa. Ele quer ir na sua casa, mas é pela fé. E Ele olha para aquele homem e Ele fala assim, todos os outros tiveram fé. Mas a fé dele é uma fé que me reconhece como autoridade. Ei, aquele homem olhou para Jesus, já salvo, porque ele creu em Jesus, mas ele reconheceu Jesus como Senhor. Eu tenho batido muito nessa tecla. Jesus é o seu Salvador ou é o seu Senhor? Muitos estão dentro da igreja tendo um Salvador, mas não tem um Senhor. E pior de tudo, que muitas denominações estão ensinando o povo a ter um Salvador, mas não ter um Senhor. O que aquele homem disse? Eu mando, vai, e ele vai, vem, ele vem, faz, e ele faz. Quantas pessoas que não estão fazendo isso? Quantas pessoas que estão fazendo tudo ao contrário? Aquele homem mandava ordem e era respeitado, mas Jesus diz, vai, filho, faz tal coisa, filho. Será que veio de Deus mesmo isso? Quantas vezes eu, como pastora, não presenciei isso? O Senhor falava assim, olha, você vai mudar isso, 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 isso. Muda aqui, muda lá. Procurava, pesquisava na palavra. Primeiro eu vinha em sonho. Depois eu começava a ter uma sensação dentro de mim que tinha que fazer, não conseguia esquecer do sonho. Depois eu ia na palavra, pesquisava na palavra. Lia. Batalhava, passava uns dias em jejum, mudava alguma coisa. Aí tinha sempre que vinha algum e falava assim, mas eu não concordo. O que é isso? É de Deus mesmo? Hã? É de Deus?
Jesus manda, vai, ele vai. E as pessoas dizem, eu sou de Jesus. Ele nunca viu tamanha fé. E você? Tem fé suficiente para mudar a história da sua casa? Você tem fé suficiente para trazer a cura para dentro da sua casa? Eu tenho, e você tem também. Exercita a sua fé. E se estiver fraca, fala para Deus, Senhor, tá tenso a coisa aqui. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de um socorro imediato. Dá uma mãozinha aí, porque eu preciso que aumente minha fé. Eu falei numa linguagem bem simples para você entender que não tem meias palavras, palavras chiques, palavras bonitas. Não existe isso. Existe se entregar para Deus, se render a Ele, se humilhar. É isso que existe. Oh, esse servo do centurião aí nos ajudou a ter muitas informações. Versículo 11, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, vai vir gente de tudo quanto é lado, e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó no reino dos céus. Nós fazemos parte dessas pessoas, porque a salvação era destinada para os judeus, mas eles o rejeitaram. E hoje nós somos adotados como filhos e nós temos esse direito. O Senhor aqui, nesse versículo, entrega para a gente esse direito. Tem noção disso? Prestou atenção na profundidade do que nós estamos estudando hoje? De todas as nações, nós estamos inclusos nessa bênção. Mas o versículo 12 diz assim, mas os súditos do reino, aqueles que dizem que estão caminhando com Jesus, mas estão fazendo tudo errado, serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu vou ser ruim agora, que eu não gosto de falar essas palavras, mas eu vou falar. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas quem é salvo porque recebeu a salvação, reconheceu o Senhor como Senhor e Salvador, muda suas atitudes. Aquele que não muda suas atitudes não está salvo e vai para o inferno. Mas eu estou dentro da igreja, eu não consigo ficar sem pecar. Claro que não! Nós vamos errar, a gente vai tropeçar, vai cair, vai morder a língua. Mas o importante é nós reconhecermos nossos erros, pedir perdão e buscar melhorar, nem que demore, mas eu quero melhorar. Fala palavrão? Vai aos poucos limpando o seu linguajar. Você sabe que uma palavra é chula? Vai aos poucos tirando essa palavra e trocando por outra. Você é uma pessoa que bate em todo mundo, que fica devendo, vai aos poucos pagando a sua conta. Você vai errar sim. Não é problema você errar, o problema é você não reconhecer que está errando. Se você não reconhece seu erro, esse homem chegou e apresentou o problema para ele. Esse homem chegou e apresentou para Jesus, eu tenho um problema na minha casa. Talvez o seu problema seja ser caloteiro, beber, fumar escondido, fornicar, não sei. Mas vai aos poucos consertando isso. Eu não mudei de uma hora para outra quando entreguei minha vida para Jesus. Foi muito tempo. Eu falei para o pastor que nós estamos vivendo hoje o máximo da nossa vida, a parte mais tranquila da nossa vida em relação a Deus. É bom isso, é bom poder dizer isso. Mas e você pode dizer a mesma coisa? Você notou a diferença? As trevas, onde haverá choro e ranger de dente, é o inferno. E ele está dizendo que os súditos do reino, ele está aqui afirmando que aquele que fizer errado não vai herdar a mesa, não vai sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Isso é uma revelação para você. Talvez você orou, já leu e nunca entendeu isso.
Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, seu servo foi curado. Oh, aleluia! Glória a Deus! Sabe o que eu estou vendo aqui? É a fé. Só que ela pode ser uma fé que alcança a vitória e uma fé que não alcança a vitória. A bênção vem determinada pela nossa fé. Aquele homem teve muita fé. O jeito que você acredita vai vir a bênção ou não, de acordo com a sua fé. Se você tem uma fé que Deus faz para todo mundo, mas não faz para você, Deus resolve tudo, mas não resolve para você, não vai acontecer mesmo. Sabe por que eu recebi tantas curas ao longo da minha vida? Sabe por quê? Porque eu olhava para Deus e falava assim: Senhor, estou com tal problema. E quem me conhece sabe que enfermidade é uma atrás da outra. Eu passo na fila umas partes desde criança, desde pequenininha, tá? Tudo que tinha de criança eu peguei. Tudo. Até meningite. Então assim, nós vamos vendo que eu sempre passei na fila. Mas uma coisa tem. Uma coisa existe. Eu dizia: Senhor, eu acredito no Senhor. Eu sei que o Senhor vai trazer a cura. E aí no dia seguinte doía tudo de novo. Eu tinha febre de novo. Mas eu dizia assim: mas o Senhor já está tratando. O Senhor já está curando. É assim. A gente não pode ser hipócrita e querer brincar com a sorte, brincar com Deus, falar assim: ah, não, eu já entreguei minha vida para Jesus, agora eu vou tomar uma chuva molhada depois de fazer. Eu tô todo suado, quente, corpo quente, e vou tomar uma chuva geladinha para refrescar. Não vai adiantar você falar para mim assim: ah, mas Deus cuida. Pera um pouquinho, se pegar uma pneumonia, você procurou. Mas Deus, Ele tem compromisso com a palavra dEle. E eu tenho que ter compromisso com a minha palavra, porque o meu caráter tem que ser moldado ao caráter de Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus fala: venha a nós o vosso reino. Então traga o reino de Deus para sua casa, traga o reino de Deus para o seu trabalho, traga o reino de Deus para os seus estudos, traga o reino de Deus para os seus relacionamentos, traga o reino de Deus para as suas finanças. Traga o reino de Deus para tudo que é seu, porque o que você é resultado do que Deus sonhou que você fosse. E se tem alguma coisa que tem que ser aparada as arestas, entrega para Deus, deixa Ele trabalhar. Na mesma hora, o servo foi curado. Qual é o tamanho da sua fé para receber isso? Porque eu creio que eu não estou pregando para pessoas fracas. Eu creio que se você parou hoje para ouvir essa live, é porque você não é fraco. Você tem fé, e se ela estiver pequenininha. Quem já acendeu uma churrasqueira? Hoje tem essas elétricas que faz tudo, mas quem já acendeu uma churrasqueira sabe. A gente coloca ali o carvão, coloca lá o combustível lá que vai aquecer, aí ele começa um pouquinho de faísca, aí você pega. Eu lembro quando eu era criança, meu pai tinha chapéu, a gente catava o chapéu para abanar. E era eu que fazia isso. E daí aquelas labaredas vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Talvez sua fé seja igual a esse carvão. Está começando a pegar fogo, começando a queimar. Mas aí você olha para ele e fala assim: ah, essa é minha fé. Não adianta fazer nada, tá assim fraquinha. Abana, assopra. E sabe como que é soprar? É trazer o fôlego de vida. É chamar a unção do Espírito Santo de Deus. É declarar quem você é dizer: eu posso, eu consigo, porque Deus está comigo e Ele não me desampara. É isso que o Senhor está tentando dizer para você: eu não te desamparo. Você crê nisso?
Você acredita que Deus está fazendo e quer fazer muito mais? O servo do centurião nos dá grandes lições. O Senhor tem anjos ao favor dele. E ele pode mandar anjos ao seu favor. Anjos vai vir com uma asinha voando. Não. Ele pode usar pessoas que serão como anjos na sua vida. Ele pode tirar do ímpio para sustentar a sua casa. Ele pode mandar anjos mesmo. Eu tive uma experiência, 2 experiências com anjos. O Senhor mandou para me curar, para me salvar. Eu tive 2 experiências com um anjo. Para o Senhor cuidar de mim, me poupar da morte. 2 vezes. Um dia é para outro culto esse. Ei, você crê nisso? Eu creio. Eu creio que Ele pode mandar um anjo ao seu favor. Eu creio que hoje você vai pegar essa labareda de fogo bem miudinha, tá só os cisquinhos, abana. Sabe o que significa abanar? Não tenho nada aqui que eu possa abanar. Nada. Então tá, eu vou aqui, ó. Tá. Sabe o que significa abanar? Se você já fez isso, você sabe que você soa. Dói o braço. É movimento. Hey, reage. Reage. Você quer ter fé? Não vai ser ficando parado. Você quer ter fé? Não é ficando parado, acomodado, dizendo que não é pra você. Você quer ter fé? Se mexe. Se mexe. Sai do seu lugar. Dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Você quer ter fé? Você quer aumentar a sua fé? Começa a se movimentar. E deixa Deus fazer, porque Ele quer fazer na sua vida, assim como Ele quer fazer na minha vida. E eu não abro mão dessa bênção. E você abre? Não, essa bênção é sua. Fecha os teus olhos e vamos orar. Eu creio no milagre, eu creio na promessa. E se você crê, toma posse dessa bênção. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entro agora na sua presença santa, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, visita agora essa pessoa que está me ouvindo, visita a casa dele, visita tudo que é dele, que o Senhor entregou para que ele fosse mordomo. E vê se alguma coisa está errada, Pai. Se houver algum mal prendendo essa vida, se houver algum demônio alojado nessa vida ou nas coisas que ele possui, Pai, eu te peço em nome de Jesus que saia agora dessa vida. Em nome de Jesus. E você que está aí me ouvindo, entrega para Jesus aquilo que não está bom. Senhor, em nome de Jesus, seja qual for a legalidade que o inimigo tinha, eu te peço, Senhor, que haja uma transformação e essas portas sejam fechadas. Em nome de Jesus, seja em qual área for. Na saúde, Senhor, o Senhor traz a cura. Nas finanças, traz a provisão, Pai. Nas emoções, traz o renovo. No relacionamento, prepara um caminho de amor. Senhor, seja em qual área for. Em nome de Jesus, eu apresento essa vida e eu te digo, Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor foi com o servo do centurião, seja com essa pessoa agora. Vá na casa dela, visita, cura, transforma. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um que está aqui. Eu declaro que o Senhor é Deus e que não há outro Deus além de ti. Eu declaro que o Senhor pode todas as coisas e o Senhor quer fazer. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, vai entrando agora com a sua bênção, vai trazendo um fôlego novo, vai trazendo, Pai, uma unção de renovo, vai redobrando a bênção, Pai, vai redobrando a bênção, Senhor, segundo a fé de cada um, Pai, em nome de Jesus. Onde houver, Pai, qualquer pessoa paralisada, move ela, Pai, assim como o Senhor fez com o servo do centurião. Levanta e anda,
assim como o Senhor fez com o servo do centurião, está curado segundo a sua fé. Em nome de Jesus, receba essa cura, receba essa unção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Feche os teus olhos, eu quero abençoar a sua vida e a sua semana. Paizinho querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te traga a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Tomou posse dessa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Gratidão, adoração, louvor, entrega. Eu creio em nome de Jesus que se você prestou bem atenção em tudo que foi falado hoje, você vai sair fortalecido para ter uma semana abençoada. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal. Tá? Essa mensagem vai para o YouTube depois. E eu peço que todos vocês me ajudem compartilhando, curtindo, comentando, não só aqui no Face, mas também no YouTube, para que outras pessoas sejam alcançadas. Em nome de Jesus, beijo grande no coração de cada um.